Gente, vamos dar início a mais um vídeo do Homeview e o tema de hoje é hibridismo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é hibridismo, como acontece o hibridismo em plantas, como acontece em animais e alguns exemplos. Primeiro, o que é hibridismo? O hibridismo é um fenômeno que acontece em várias áreas do conhecimento, seja na química, em linguagens ou na biologia. Como aqui a gente vai tratar na parte biológica, a gente tem que entender que o hibridismo na biologia, ele é tratado como a junção de dois indivíduos de espécies diferentes, ou famílias diferentes, que cruzam entre si e geram novos indivíduos. Ou seja, dois animais de espécies diferentes, eles vão, ou plantas, ou qualquer outro tipo de espécies diferentes, vão cruzar entre si e gerar um novo indivíduo. Esse novo indivíduo, ele é chamado de híbrido. Ele pode ser fértil ou não, como eu vou explicar para vocês mais pra frente. O hibridismo, ele está presente em quase todos os reinos que existem hoje em dia. O reino Monera, o reino Plantae e o reino Animalia. O hibridismo em plantas, né? O hibridismo nas plantas, ele é mais comum por conta de características genéticas presentes somente nas plantas, como por exemplo a poliploidia. As plantas híbridas, elas vão se diferenciar das espécies parentais, ou seja, das espécies progenitoras, pela cor, formato, tamanho e outras características. Esse processo de hibridismo, ele foi impulsionado, ou seja, ele recebeu um apoio do ser humano por conta de fins científicos e comerciais. Desde 1760, o pesquisador Joseph já fazia experimentos nessa área, né? Os experimentos dele eram basicamente, ele estudava plantas e essas plantas que ele estudava já mostravam um potencial de formação de híbridos a partir do cruzamento de espécies geneticamente próximas, né? As espécies, os indivíduos, eles eram de espécies próximas, então ele pensou em fazer um cruzamento entre eles. O primeiro exemplo disso é o cruzamento entre a Nicotiana rústica e a Nicotiana paniculata. Em laboratório, o Joseph ele reproduziu essas duas plantas e obteve um resultado. Esse resultado foi uma geração de indivíduos estéreis, ou seja, sem flores e sem sementes. Mas esses indivíduos, ao eles serem polinizados pelo pólen de espécies parentais, tanto da Nicotiana rústica quanto da Nicotiana paniculata, eles conseguiram se reproduzir e deram origem à primeira geração de híbridos não verdadeiros. O que são híbridos não verdadeiros? São aqueles que não conseguem se reproduzir sozinhos. O tempo foi passando e ele continuou fazendo experimentos. E, um tempo depois, ele cruzou Adianthus barbatus e Adianthus caryophyllus. A gente pode ver que são espécies próximas, que têm características próximas, ou seja, são do mesmo gênero. E esse cruzamento gerou indivíduos férteis, ao contrário do experimento passado. E esses indivíduos, eles receberam o nome de primeira geração de híbridos verdadeiros, ou seja, eles eram férteis entre si. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as plantas híbridas na natureza. Na natureza, é comum que plantas de espécies diferentes cruzem entre si por conta da poliploidia, que nada mais é do que uma característica que faz com que as plantas tenham mais de 2 cromossomos homólogos. E por essa característica, eles podem combinar há uma combinação entre espécies diferentes, de números de cromossomos diferentes, e consegue dar origem a plantas novas. Um exemplo disso é a Epidendrum fungis e a Epidendrum paniculata, que são orquídeas, que quando elas cruzam entre si, dá origem a novas orquídeas. E isso acontece entre outras espécies de orquídeas também. Isso na natureza sem a ação do homem. Outro exemplo é o triticale, que é um grão que ele é produzido do cruzamento entre trigo e centeio. Aí essas duas espécies se reproduzem entre si e dá origem ao triticale. Esse grão, ele permite uma manutenção da palhada nos solos mais fracos ou arenosos, ou seja, tem um interesse humano aí porque ele contribui para o sistema de plantio, ele auxilia e facilita o plantio. Outro exemplo é a toranja, que eu acho que vocês podem conhecer, que é o cruzamento do pomelo com a laranja. É um cruzamento que deu certo
E é muito bom porque essa fruta, ela é rica em agentes oxidantes e ela se torna poderosa para combater gripes e resfriados e diminui o estado inflamatório do organismo. Ou seja, também tem interesse humano nisso aí. E é muito legal trazer esse exemplo porque a gente consegue ver que não só flores conseguem se reproduzir, mas também frutas, né? Porque às vezes a gente pensa que é muito fácil flores vai combinar as cores e tal, sendo que não é só assim, sendo que plantas também podem surgir, plantas diferentes, plantas híbridas, que vão ser muito boas para o ser humano. Agora, falando um pouquinho sobre hibridismo em animais, os animais não acontecem com tanta facilidade, mas são divididos em 3 tipos. O hibridismo intraespecífico, o hibridismo interespecífico e o hibridismo interfamiliares, que eu vou explicar um pouquinho de cada um deles para vocês. O hibridismo intraespecífico é aquele onde os progenitores são da mesma espécie, mas de subespécies diferentes. Porque dentro da classificação, existe várias divisões, né? Que é o famoso reficofage. E entre essas divisões, existe o gênero, espécie e subespécies. Um exemplo que eu trouxe para vocês que é bem nítido, que aqui nessa foto dá pra gente ver, são os leões. Eles são da mesma espécie, mas eles são de subespécies diferentes porque eles possuem características diferentes. Nessa foto dá pra ver bastante a diferença entre eles. Eles são leões, então eles são da mesma espécie, só que a juba de um é mais escura que a juba de outro. E entre outras características faz com que eles sejam de subespécies diferentes. O hibridismo interespecífico é quando os progenitores eles são de espécies diferentes, mas pertencem à mesma família. Um exemplo disso é o leão e o tigre, que eu vou mostrar para vocês mais pra frente um exemplo de híbrido sobre isso. E por último, o hibridismo interfamiliares, que é quando os progenitores eles pertencem a espécies, a famílias diferentes, mas eles são da mesma ordem. Um exemplo é o cavalo e a zebra, que também tem um exemplo de híbrido que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. O primeiro exemplo que eu venho mostrar é o ligre, que é um dos híbridos mais famosos e mais conhecidos, que estourou nas redes sociais e na mídia. É o cruzamento de um leão e uma tigresa, ou seja, é um cruzamento interespecífico, que são de espécies diferentes, mas que pertencem à mesma família. Nesse caso, os machos eles são estéreis, mas as fêmeas, elas podem, se elas cruzam com algum indivíduo das espécies parentais, ou seja, com algum tigre ou com algum leão, elas conseguem se reproduzir. A maioria dos híbridos, eles são inférteis, eles são estéreis. E por que isso? Porque para conseguir gerar indivíduos férteis, é necessário uma semelhança entre os cariótipos dos progenitores, ou seja, tanto a mãe quanto o pai precisam possuir características semelhantes dentro do cariótipo para dar origem a indivíduos férteis. Um próximo exemplo, e super comum aqui no Brasil, é a mula. A mula ela tem um interesse humano nessa criação, porque ela é utilizada para transporte de carga. E por quê? Porque ao contrário dos seus pais, que nesse caso é o cruzamento de um asno macho e de uma égua, e ao contrário desses progenitores, as mulas são mais resistentes a doenças e à fadiga. Ou seja, elas conseguem transportar mais carga por mais tempo sem se cansar e são mais resistentes a doença. Então o gasto cuidando da saúde desses animais é menor. Um outro exemplo é o diso ou a disomo, que nesse caso o diso é o macho e a disomo é a fêmea. É um cruzamento entre um iaque e uma vaca. Nesse caso, assim como no ligre, o macho é estéril, mas a fêmea, se cruzar com alguma espécie progenitora, ela consegue se reproduzir. Esse animal ele é usado na Mongólia, ele vem de lá. E lá ele é usado para aumentar a produção de carne e de leite. Então, na maioria das vezes, os híbridos eles têm um interesse humano por trás. Nesse caso, é para a produção de carne e de leite. Agora, eu vou falar sobre o java-porco, que eu acho que vocês já devem ter escutado, que vem de um cruzamento de um porco doméstico e um javali. E ele foi planejado, essa reprodução, esse cruzamento, ele foi planejado pelo ser humano, que foi com o intuito de aumentar a produção de carne. E ao contrário dos outros híbridos, essa espécie ela é muito fértil. Ela se reproduz rapidamente e pode dar origem de 6 a 10 filhotes por ninhada, né? Ou seja, o número de indivíduos dessa espécie aumentaram muito e acabaram virando uma praga, que muitas vezes acaba afetando a produção de
da roça, porque eles acabam se alimentando de plantações e acaba prejudicando o dono. Agora um pouquinho sobre o zebralo, que na minha opinião é muito bonitinho, que é o cruzamento de uma égua com uma zebra macho. Nesse caso, os dois indivíduos, tanto o macho quanto a fêmea, são estéreis e eles possuem 54 cromossomos. Isso é um exemplo de que, diferente das plantas, não tem uma diferença tão grande de cromossomos. Então eles não conseguem cruzar com espécies tão diferentes, com indivíduos tão diferentes geneticamente. E por último, mas não menos importante, na minha opinião, é o animal mais bonito entre os híbridos, é o jaga-leão, que é o cruzamento de uma onça pintada e uma leoa. Foi criado em cativeiro, existem 2 exemplares, né? Que é a Jazara e o Tsunami, que são dois jaga-leões que são criados em cativeiro, que já tem uma certa idade, eles são bem cuidados, eles são a coisa mais linda do mundo, que na minha opinião são os animais mais bonitos. E é muito importante pra gente pensar que além do benefício que traz para a humanidade, no sentido, tipo, a mula, ela consegue aumentar a produção porque ela consegue carregar a carga por mais tempo. Os animais, é muito legal pensar que eles aumentam a nossa biodiversidade, principalmente de forma natural, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É um assunto muito legal. Eu agradeço pela atenção de vocês e muito obrigada.